o som do tapa ainda ecoa nos meus ouvidos. Um instante antes, eu estava entregando um véu de noiva para minha irmã. No seguinte, estava parada, imóvel, no meio de uma boutique lotada, com a bochecha ardendo de vermelho. Todos me olhavam, alguns chocados, outros fingindo não perceber enquanto ela apontava para a porta e sussurrava com raiva. Saia! Você não pertence a este lugar. A humilhação me invadiu como fogo. Mas, por baixo dela, havia algo mais frio, mais forte. Porque o que ela não sabia, o que ninguém naquela boutique sabia, era que todo o seu sonho de casamento, o vestido, o local, as flores, não estava sendo pago por ela. Quem estava pagando era eu. E, naquele exato momento, quando me virei e saí, decidi que o conto de fadas dela estava prestes a acabar. Meu nome é Amanda Carter, tenho 27 anos. Nunca imaginei que um dia que deveria ser alegre se transformaria no momento em que minha própria irmã me humilharia completamente. Tudo aconteceu durante as compras para o casamento dela. Estávamos em uma loja chique no centro da cidade, daquelas com chão brilhante, música suave e vestidos que custavam mais caro do que o carro da maioria das pessoas. Minha irmã Melissa estava de pé sobre a plataforma em frente ao espelho, girando em um vestido branco coberto de cristais. Todos, nossa mãe, a vendedora, até alguns primos aplaudiam e diziam o quanto ela estava linda. E eu? Eu estava sentada em silêncio em um canto, segurando a bolsa dela, carregando o celular dela e esperando pelo próximo comando que ela fosse me dar. Era sempre assim que ela me tratava, como sua assistente pessoal, nunca como sua irmã. Quando a vendedora perguntou se ela queria experimentar outro vestido, Melissa estalou os dedos para mim. Vai pegar o véu na arara e anda logo. Você é tão lenta. Engoli meu orgulho e fiz o que ela pediu. Mas, quando voltei e entreguei o véu em suas mãos, ela se virou, me deu um tapa no rosto e disse, alto bastante para todos ouvirem. Vai embora. Você está estragando o meu momento. A ardência na minha bochecha não doeu tanto quanto a dor no meu peito. Todos ficaram paralisados. Algumas pessoas até soltaram um suspiro de espanto. Senti meu rosto queimar de vergonha, mas segurei as lágrimas. Ela não apenas me deu um tapa, ela me expulsou, como se eu não tivesse lugar ali. O que Melissa não sabia era que o cartão que ela planejava usar para todas as compras do casamento, mesmo que estava prestes a passar para pagar aquele vestido cheio de cristais, era meu. Por meses, ela vinha gastando sem limites, achando que nossos pais estavam cobrindo as despesas. Mas, na verdade, era eu. Eu estava pagando pelo salão, pelas flores, até pelo jantar de noivado. E naquele instante, quando saí da boutique, tomei uma decisão que mudaria tudo. Assim que pisei do lado de fora, peguei o celular. Minhas mãos ainda tremiam por causa do tapa, mas minha mente estava absolutamente clara. Abri o aplicativo do banco, fui direto na minha conta e cancelei o cartão. Assim mesmo, em um clique, cada centavo que ela achava ser dela simplesmente sumiu. Fiquei parada na calçada por alguns segundos, respirando o ar fresco. Lá dentro, ainda dava para ouvir risadas, como se nada tivesse acontecido. Minha irmã não fazia ideia de que o chão debaixo dela estava prestes a desmoronar. Poucos minutos depois, meu celular vibrou com uma notificação: transação recusada. R$ 20.350 tentativa na Bridal Lux. Sorri de canto. Só podia ser o vestido. Encostei-me na vitrine de vidro e espreitei para dentro. Melissa estava no balcão, ainda com o vestido brilhante sobre os braços, balançando o cartão na frente da vendedora. Deve ter sido um engano, ouvi sua voz afiada. Passe de novo. Eu sabia que havia bastante dinheiro naquele cartão. A vendedora tentou de novo. Outra recusa. O rosto de Melissa ficou vermelho, e ela começou a estalar os dedos e a gritar com todos. Mamãe interveio, sussurrando algo sobre ligar para o banco, mas a equipe já não tinha paciência. Eles já tinham visto noivas como ela antes, arrogantes, barulhentas e cheias de si. Senhorita, disse o gerente, finalmente, com os braços cruzados, se não puder efetuar o pagamento, vamos precisar do vestido de volta. Temos outros clientes esperando. O queixo de Melissa caiu. Ela parecia uma rainha que tinha acabado de ser destronada em público. Virou-se para mamãe, exigindo que ela resolvesse a situação. Mamãe lançou um olhar em direção à porta, provavelmente se perguntando para onde eu tinha ido. Mas eu já estava caminhando pela rua.
Pela primeira vez em anos, senti uma pontinha de liberdade. Minha irmã tinha me esbofeteado, me humilhado e me tratado como lixo. Mas agora ela estava prestes a encarar a realidade. Todo o conto de fadas dela tinha sido construído às minhas custas. E aquilo era só o começo. Eu ainda nem tinha chegado em casa quando meu celular começou a vibrar sem parar. Primeiro foi mamãe, depois papai, e por fim a própria Melissa. Ignorei as 3 primeiras ligações, mas quando mamãe ligou pela 4ª vez, finalmente atendi. A voz dela veio afiada e furiosa. Amanda, o que você fez? Você sabe que o vestido da sua irmã foi recusado? Ela quase desmaiou na loja. Todos os funcionários da boutique estavam olhando para nós. Mantive meu tom calmo. Isso não é problema meu, mãe. Como assim não é problema seu? Você nos envergonhou na frente de todo mundo. É melhor você ligar para o banco agora e resolver isso. Soltei uma risada amarga. Não tem nada para resolver. Aquele cartão era meu. Eu é que estava pagando por tudo, o vestido dela, o jantar de noivado, até o sinal do salão. Cada coisa da qual ela se gaba foi paga por mim. Do outro lado da linha, silêncio. Por um momento, achei que a ligação tivesse caído. A voz da mamãe voltou, trêmula de raiva. Sua egoísta. Como você ousa cancelar o cartão agora, bem antes do casamento? Egoísta? Rebati, perdendo a paciência. Eu estive financiando um casamento que nem é meu. Estive drenando minhas economias enquanto a Melissa me trata como empregada. Você tem ideia do que eu sacrifiquei? De repente, Melissa arrancou o telefone da mão dela. Sua voz estridente quase me fez afastar o aparelho do ouvido. Você é invejosa. É isso. Sempre foi invejosa de mim. Acha que arruinar meu casamento vai te fazer feliz? Pois adivinha, não vai. Todos ainda vão me escolher no lugar de você. Nem perdi tempo discutindo. Apenas disse. A partir de agora, Melissa, você que banque o seu próprio casamento. Considere isso meu último presente para você. E desliguei. Por alguns instantes, fiquei sentada no ônibus, olhando pela janela. Minhas mãos ainda tremiam, mas não era mais medo. Era alívio. Eu finalmente tinha me defendido. Mas, no fundo, sabia que aquilo era só o começo. Porque, sem o meu dinheiro, o casamento perfeito da minha irmã estava prestes a desmoronar, peça por peça. Na manhã seguinte, meu celular vibrou de novo, desta vez com uma mensagem do local da festa. Pagamento em atraso. Sua reserva será cancelada em 48 horas se o saldo não for quitado. Quase ri em voz alta. Eles não tinham ideia de que eu não pagaria mais um centavo. Apaguei a mensagem, sabendo que logo chegaria na caixa da Melissa. Por volta do meio-dia, as ligações recomeçaram. A voz dela estava aguda, quase em pânico. Amanda, o salão disse que o cheque voltou. O que você fez? Respondi devagar, quase saboreando a calma da minha voz diante do caos dela. Eu não fiz nada. Só parei de pagar, só isso. Ela gritou no telefone, histérica. Você não pode fazer isso. O casamento seria em 2 semanas. O buffet, as flores, o fotógrafo, todos estavam esperando o pagamento. Esse é o seu problema agora, não o meu, disse, e desliguei. Mais tarde naquela noite, as notícias começaram a se espalhar pelo grupo da família. Parentes que já tinham comprado passagens perguntavam se o casamento ainda iria acontecer. Alguns até mencionaram ter ouvido do buffet que o contrato tinha sido cancelado. Aparentemente, o cheque de Melissa para eles também havia voltado. No terceiro dia, a família do noivo se envolveu. Ouvi por meio de um primo que houve uma discussão acalorada na casa dele. Eles acreditavam que os pais de Melissa estavam financiando tudo. Agora descobriram que nenhum centavo tinha vindo deles. Era tudo comigo. E então começaram os sussurros: se Amanda estava pagando, o que isso dizia sobre Melissa? Naquela noite, recebi uma mensagem do próprio noivo dela. Amanda, é verdade que você tem bancado o casamento? A Melissa nos disse que os pais dela estavam cobrindo tudo. Fiquei olhando para a tela, pensando. Depois digitei apenas uma palavra.
Sim. Não precisava explicar mais nada. A verdade já bastava para plantar a dúvida na mente dele. E eu tinha a sensação de que essa dúvida logo explodiria em algo muito maior. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Jacob, o noivo de Melissa. Sua voz estava calma, mas dava para sentir a tensão por trás. Amanda, disse ele, preciso te perguntar uma coisa, e quero a verdade. Foi você mesmo quem pagou tudo? O salão, o buffet, o jantar de noivado? Não hesitei. Sim, Jacob. Cada detalhe. A Melissa nunca pagou um centavo. Meus pais também não. Fui eu. Houve silêncio por um instante. Então ele suspirou. Ela me disse que a família dela estava cuidando de tudo. Ela disse que dinheiro não era problema. Você tem ideia da humilhação que foi descobrir, na frente dos meus pais, que nenhum dos pagamentos era real? A raiva já era evidente na voz de Jacob. Eu confiei nela, Amanda. Mas mentir sobre algo tão grande como dinheiro, isso me faz pensar em que mais ela pode ter mentido. Antes que eu pudesse responder, Melissa arrancou o telefone das mãos dele. Sua voz soava aguda, desesperada. Jacob, não escuta ela. Ela é invejosa, sempre foi. Está tentando nos destruir. Ela sempre me odiou. Mas Jacob já não parecia convencido. Chega, Melissa. Eu vi os comprovantes. A Amanda não está mentindo. Você me disse que seus pais estavam pagando, e agora descubro que era das economias da sua irmã. Como você pôde achar que isso estava certo? Eu ia pagar de volta. Melissa chorava. Você não entende, ela está piorando as coisas de propósito. A voz de Jacob ficou fria. O que eu entendo é que a gente estava prestes a começar um casamento construído em cima de mentiras. Se você não consegue ser honesta sobre algo tão importante quanto isso, como posso acreditar em qualquer outra coisa que você me disse? Melissa implorou, gritou, chorou, mas Jacob já tinha tomado a decisão. No fim daquela ligação, o noivado estava acabado. Fiquei sentada na cama, com o celular ainda na mão, atônita. Não porque estivesse triste, mas porque finalmente caiu a ficha, todo o conto de fadas dela estava desmoronando e eu só tinha mexido um dedo para cancelar um cartão. A verdade, sozinha, bastou para derrubar tudo. O dia do casamento chegou, mas, em vez de entusiasmo, o ar estava carregado de tensão. Parentes que tinham viajado de longe cochichavam no saguão do salão de festas, confusos sobre o motivo de nada estar preparado. Sem flores, sem buffet, sem decoração, apenas mesas vazias e um palco nu. Entrei em silêncio, só para ver com meus próprios olhos. Melissa estava em um canto, andando de um lado para o outro, como uma tempestade prestes a explodir. O vestido dela não era o mesmo coberto de cristais com que tinha sonhado. Ela havia sido obrigada a alugar um simples, de última hora. A maquiagem estava borrada de tanto chorar, e a voz rouca de tanto gritar com todos. Quando me viu, seu rosto se contorceu de fúria. Você arruinou tudo. A culpa é toda sua. Seu grito fez várias cabeças se virarem, e de repente todos os olhares estavam sobre nós. Mas, em vez de sentirem pena dela, os parentes me olhavam com curiosidade, esperando uma explicação. Então, eu dei. Calma, clara e firme, contei a verdade. A Melissa viveu uma fantasia. Disse a todos que nossos pais estavam pagando por este casamento, mas, na verdade, fui eu quem bancou tudo. Quando ela me esbofeteou e me tratou como lixo, eu parei. Apontei para o salão vazio. E este é o resultado. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Alguns convidados balançaram a cabeça em desaprovação. Outros chegaram a sussurrar. Bem feito. O rosto de Melissa empalideceu. Ela se virou para nossos pais, esperando que a defendessem. Mas até eles estavam em silêncio, tomados por uma vergonha sem palavras. E então veio o golpe final. Jacob, o ex-noivo dela, entrou junto com os pais. Não estava vestido para um casamento, mas sim com um terno preto impecável e uma expressão gelada. Vim aqui para contar a verdade pessoalmente, disse em voz alta. O casamento está cancelado. A Melissa mentiu para mim,
para minha família e para todos vocês. Eu não vou me casar com alguém que constrói a vida em cima de mentiras. O salão ficou em completo silêncio, exceto pelos soluços de Melissa. Eu permaneci ali, sentindo uma estranha mistura de alívio e força. Durante anos, fui a quieta, a que deixava ela me pisar. Mas agora, todos finalmente viam a verdade. O casamento dos sonhos dela se foi. O noivo se foi. E a reputação dela também. Quando Jacob e seus pais saíram, o salão de recepção mergulhou no caos. Os convidados começaram a ir embora em grupos, balançando a cabeça e cochichando sobre o quanto tudo aquilo era vergonhoso. Alguns chegaram a exigir o reembolso das despesas de viagem, resmungando que tinham desperdiçado tempo e dinheiro em um casamento que nunca aconteceu. Melissa desabou em uma cadeira, o rosto enterrado nas mãos, chorando compulsivamente. Mamãe correu até ela, tentando consolá-la, enquanto meu pai se virou para mim com um olhar afiado bastante para cortar vidro. A culpa é sua, Amanda, ele disparou. Se você não tivesse feito essa cena, nada disso teria acontecido. Fiquei firme, sem recuar. Não, pai. Isso aconteceu porque a Melissa e vocês dois também se aproveitaram de mim. Eu paguei durante meses sem reclamar. Sacrifiquei minhas economias, meu futuro, para encobrir as mentiras dela. E o que recebi em troca? Um tapa na cara. Literalmente. Os parentes ao redor assentiram com a cabeça. Tinham ouvido tudo, e vi em seus olhos que concordavam comigo. Pela primeira vez, eu não era envergonhada. A voz de mamãe falhou enquanto implorava. Amanda, por favor, resolva isso. Pague as contas. Ajude sua irmã. A gente não vai se recuperar dessa desgraça. Quase ri. Não, mãe. Acabou. Não sou mais a carteira da família. Vocês me chamam de egoísta porque parei de pagar, mas sejamos sinceros, quem é realmente egoísta aqui? Aquela que pagou tudo em silêncio ou os que me usaram como se eu fosse uma conta bancária e nunca disseram nem obrigado? Eles não tinham resposta. Foi nesse instante que eu tomei minha decisão. A partir de hoje, estou cortando todos os laços financeiros. Chega de contas, de pagamentos, de favores. Vocês vão ter que se virar sozinhos. E a Melissa, ela vai aprender o que é pagar pelos próprios sonhos. O salão ficou em silêncio. Pela primeira vez em anos, eu me senti poderosa não porque tivesse destruído alguma coisa, mas porque finalmente deixei de ter medo de me impor. Os soluços de Melissa ficaram mais altos, mas eu não olhei para trás. Saí daquela recepção vazia de cabeça erguida, deixando para trás o conto de fadas despedaçado dela. E, no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo da minha nova vida. As semanas após o casamento arruinado foram estranhamente tranquilas. Pela primeira vez, meu celular não explodia com cobranças de dinheiro. Em vez disso, chegavam mensagens de parentes, alguns oferecendo apoio, outros fofocando sobre como Melissa tinha virado motivo de riso. Ouvi dizer que ela tentou se reconciliar com Jacob, mas ele já tinha seguido em frente. A família dele não queria mais saber dela. Sem casamento, sem festa, sem noivo, Melissa ficou em casa, amarga e humilhada. A garota que um dia se gabou de ser a princesa da família agora evitava até ir ao mercado, incapaz de encarar os olhares. Quanto aos meus pais, foram obrigados a encarar a realidade. As contas que antes passavam para mim agora se acumulavam na mesa deles, hipoteca, luz, cartão de crédito estavam se afogando em dívidas. E sempre que tentavam me culpar para que eu ajudasse de novo, eu repetia a mesma frase. Vocês terão que se virar sozinhos. No começo, me chamaram de cruel. Mas, com o tempo, até as ligações foram diminuindo. Era como se o meu silêncio tivesse finalmente ensinado o que minhas palavras nunca conseguiram, que eu não era mais a rede de segurança deles. Enquanto isso, eu me sentia mais leve. Pela primeira vez em anos, eu consegui ficar com meu salário só para mim. Comecei a guardar dinheiro de novo, pouco a pouco. Até me inscrevi em uma aula de culinária, algo que eu sempre quis, mas nunca pude pagar porque meu dinheiro sempre era sugado pelas necessidades dos outros. Numa noite, enquanto mexia uma panela de macarrão no meu pequeno apartamento, percebi algo importante. Naquele dia, na boutique, eu não tinha apenas cancelado um cartão. Eu tinha cancelado anos de ser pisada, ignorada e usada.
Melissa perdeu o casamento, o noivo e o brilho de ser noiva. Meus pais perderam a carona grátis. E eu? Eu ganhei minha liberdade. E, sinceramente, esse foi o melhor final que eu poderia ter pedido. Um mês depois, encontrei uma das minhas tias no supermercado. Ela sorriu calorosamente e disse: Amanda, só quero que saiba que temos orgulho de você. Não é fácil enfrentar a família, mas você fez a coisa certa. As palavras dela ficaram comigo por muito tempo depois que nos despedimos. Durante anos, carreguei o peso da felicidade dos outros nos meus ombros, achando que manter a paz era mais importante do que falar. Mas a paz comprada com silêncio nunca é verdadeira, é só controle disfarçado de amor. Melissa ainda não falou comigo desde aquele dia. Meus pais também mantêm distância, o orgulho ferido demais para admitir a verdade. E, honestamente, está tudo bem. Porque aprendi que família não é definida por sangue, mas por respeito. Agora, toda vez que verifico minha conta bancária e vejo minhas economias crescendo, toda vez que preparo o jantar no silêncio do meu próprio apartamento, toda vez que acordo sem o peso das contas de outra pessoa, me sinto mais forte. O tapa na boutique poderia ter me destruído. Em vez disso, me libertou. E, ao seguir em frente com a minha vida, eu sei de uma coisa com certeza: às vezes, a vingança mais poderosa não é revidar. É simplesmente ir embora e deixá-lo sufocar nas consequências das próprias escolhas.